Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Eduarda Serra e hoje estou aqui para contar como foi o meu ano de 2024, o meu terceirão. Antes de adentrar nessa parte de conteúdos, como eu organizava para fazer os meus simulados, eu vou falar de uma forma geral como foi esse meu ano. Eu sabia que seria um ano bem atípico, porque eu iria estudar muito, então eu priorizei estudar bastante, só que não deixar que isso me abalasse meu psicológico e eu ficasse desestabilizada. Então, todo dia eu me alongava um pouco, eu não digo praticar exercícios físicos, porque não era atividade física, era só para não dizer que eu estava sem fazer nada, que eu estava 100% sedentária. Às vezes eu saía para fazer caminhada com a minha mãe, mas isso se tornou muito raro em 2024. Em 2023 eu fazia muita caminhada. E eu também saía, de 1 a 3 vezes ao mês com a minha família, com meus amigos, com meu namorado. Mas era algo muito assim, restrito, porque a maior parte do tempo, quando eu não estava estudando, sendo bem sincera, eu estava pensando em estudar. Às vezes eu conseguia dar um tempo nisso, aproveitar o momento, mas tinha horas que eu realmente pensava, nossa, eu poderia estar estudando agora, né? Mas isso foi algo que eu fui trabalhando ao longo do tempo. Eu diria que até o meio do ano eu fui estudando e conseguindo conciliar, sabe? Estudava, mas também saía um pouquinho, me divertia. E eu acho que depois do meio do ano, a partir do segundo semestre, o negócio ele fica mais tenso, sabe? Porque vai se aproximando a data das provas, dos vestibulares, então a gente vai criando essa tensãozinha. Mas eu consegui controlar bem isso, eu conversava muito com a minha família, o pessoal da minha escola também conversava com a gente, perguntava se precisava de alguma coisa, então dava certo. 2024 também foi o ano que eu mais li. E eu acho que eu li o quê? Uns 18 ou 19 livros e assim, variavam entre clássicos, entre esses romances fofinhos, os livros dos vestibulares, inclusive dos 3 livros do Paizuma 2025, eu li 2 nas férias, porque o que eu pensei? Olha, eu vou estar descansando, mas assim, eu vou estar também estudando para a prova. Então eu consegui aliar isso, eu consegui tornar o meu descanso produtivo. Eu não fiz cursinho no terceirão e isso foi uma escolha dos meus pais, porque eles disseram, Maria Eduarda, a gente não tem como pagar um cursinho preparatório para tu, para o EMA, para o Enem. Então eu tive que estudar, ter o apoio, né, dos estudos da escola, mas também eu procurava muita coisa no YouTube. O curso de redação que eu fazia, eu ganhei bolsa nos 3 anos que eu fiz. E em 2023, como eu fui premiada com a medalha de ouro na OMUN, a Olimpíada de Matemática do Universo Narrado, eu ganhei 1 ano de acesso a lições de matemática. Então, essas 2 ferramentas, elas me ajudaram demais a melhorar meu desempenho, tanto em matemática quanto em redação. Desde o primeiro dia de aula na minha escola, os alunos eles eram estimulados a sempre estar estudando, até porque é ano de vestibular, é ano de terceirão. Então, assim, meio que como a professora Graça, a nossa coordenadora, falava, todos os olhos da escola estavam voltados pra gente, nós éramos a elite da escola. Então, assim, a gente precisava estar sempre com o conteúdo na ponta da língua, preparado para fazer qualquer questão. Então foi uma mentalidade que foi construída ao longo do ano. E eu acho que para mim isso ajudou demais. Também os resultados dos simulados. Em todos a nossa coordenadora, ela ia na nossa sala, conversava com a gente, perguntava nossas impressões. Todo esse ambiente ele era muito bom porque após os simulados do SAIS, nós ficávamos com as nossas provas e passado uma semana, alguns dias, a gente conversava com os professores, pedia para eles resolverem as questões, eles tiravam nossas dúvidas, então era um ambiente que ajudava demais. A minha escola, ela trabalhava com o modelo do SARS, com a plataforma do SARS, então ajudava muito, porque a gente tinha tanto a nossa TRI com simulados, também tínhamos a resolução que o próprio SARS mandava,
E também a correção dos nossos próprios professores, porque às vezes eu vi uma resolução do SAIS e ficava, eu não gostei muito dessa resolução. Aí eu falava com o professor, geralmente, ou era de matemática ou de biologia, e eles falavam, eles resolviam a questão, explicavam de uma forma mais compreensível, e isso ajudava muito. Mais duas coisinhas para se falar do meu terceirão na Escola Horas Alegres. A primeira é a questão dos trotes. Porque em 2024, desde o carnaval, a gente estava fazendo muito trote. A gente teve trote de fantasia, o trote das profissões e também o trote, eu acho que foi do Dia das Crianças. E foi muito divertido, foi muito legal, os professores entravam na brincadeira, a gente fazia muito vídeo para o nosso Instagram, então foi super divertido. Já outra tradição do terceirão da Escola Horas Alegres é o vestibulinho, que tem esse nome carinhoso, mas é o chamado vestibular da Escola Horas Alegres. E basicamente, quando se realiza esse vestibular, os melhores de cada turma, eles são aprovados e eles já ficam... não precisam mais fazer a última prova para passarem. Ou seja, eles podem ter faltado a todas as provas do ano, mas se eles fazem essa prova do vestibulinho e conseguem ficar entre os melhores, eles já são automaticamente aprovados. Isso é muito bom. E como isso acontece o quê? Faltando 2, 3 semanas para o Enem, a pessoa não precisa também mais ir para a escola, porque ela teoricamente já está passada. Então, ajuda demais. Eu passei no vestibulinho, diga-se de passagem, em primeiro lugar, foi o primeiro lugar geral do Horas, e com uma diferença muito boa, eu fiquei muito feliz. Só que eu continuei indo para a escola, porque eu estava tendo o quê? Revisão, e eu não ia perder a revisão para o Enem, para a UEMA, para mim não fazia sentido, então eu continuei frequentando a escola. Agora eu vou falar sobre o nosso último dia no terceirão, que foi no dia 11 de novembro de 2024. E foi um dia, assim, bem, sabe, melancólico. O pessoal também estava um pouco cansado, porque a gente, no dia anterior, havia sido o segundo dia do Enem, então o pessoal estava bem cansado, muita gente faltou, mas ficou aquele clima bem de melancolia, sabe? Todo mundo se abraçando, chorando, se despedindo, e foi algo assim bem, foi muito, foi nostálgico. A gente também, no final da aula, o pessoal, eles soltaram foguete. Eu poderia ter soltado foguete? Poderia. Me ofereceram. Mas como eu sou uma pessoa muito medrosa, eu não soltei. Eu fiquei só vendo o pessoal soltando. Mas foi algo assim muito legal, a gente foi tomar sorvete depois. E, gente, foi um clima assim bem de família mesmo. E para começar, eu tenho esse meu cronograma de 2024 e ele tem duas partes. A primeira parte, ela é dividida nesse textômetro. É um PDF que foi disponibilizado pela Lumen Ponto e basicamente eu tenho de 1 a 10 e eu posso preencher com as minhas redações, com a data que eu enviei, com a data da devolutiva da nota e com a nota que eu tirei. E ainda é fatiado, né, com competências, ou seja, quanto eu tirei na C1, na C2, na C3, na C4, na C5 e a minha nota final. E ajuda demais, porque no comecinho do ano ainda estava variando um pouco, entre 920 e 960, aí já pro final do ano eu me estabilizei no 1000 e uma vez ou outra eu tirava 960. E eu acho que eu fiz o quê? Eu devo ter feito mais de 40 redações em 2024. Eu gostava muito de fazer redação, gente. Pra mim era bem legal. Já a segunda parte, ela é dividida nos assuntos de fato. E esse cronograma aqui, né, de conteúdos, eu peguei na plataforma Vinícius Oliveira. Ele sempre disponibiliza essa parte gratuita, sabe? E ajuda demais, porque é bem organizadinho. Eu tenho aqui a parte de biologia, por exemplo. Bioquímica, eu tenho a aula, as questões e a quantidade de revisões. Só que eu quase não utilizei essa parte das revisões, porque eu só tenho aqui a revisão e revisão 2. Mas ao longo do ano, e isso eu vou falar também, eu estava sempre revisando. E era toda sexta-feira eu revisava, tentava revisar o máximo de coisas possível. Pessoal, os meus estudos, eles não foram organizados. Eu tive um cronograma único ao longo do ano e eu segui esse cronograma por todos os dias, até o dia do Enem e o dia da UEMA. Na verdade, eu resolvi integrar esse meu estudo em fases. A primeira fase
Ela começou em janeiro e foi até abril, e o seu início foi no dia 8 de janeiro de 2024. E esse meu cronogramazinho aqui pequeno, e eu vou ler para vocês. Mas basicamente, o que eu priorizei nessa primeira fase? A parte de exatas e a parte de ciências da natureza, porque foram as minhas menores notas no ano de 2023, no Enem de 2023. Então, eu priorizei isso. Agora eu vou ler aqui para vocês como eu me organizava. Na segunda, eu estudava, né, Química, Biologia e Estudos da Escola. Essa parte dos estudos da escola é porque eu deixei essa, não diria brecha, janela, pronto. Eu deixei essa janela na minha agenda, porque esse cronograma eu fiz na minha época que eu ainda não tinha começado o meu terceirão. Então não sabia como é que viria a minha grade de estudos na escola. E então eu deixei desse jeito porque caso eu tivesse alguma alteração, precisasse fazer alguma aula no contraturno, então já estava aqui na agenda. Além disso, como eu estudava para Química e para Biologia? Aula no YouTube, e eu também utilizava os livros do SAS. Lia todo o capítulo e depois fazia questão. Aí se eu tinha alguma dúvida, eu procurava na internet a resolução. Se eu não conseguia entender de jeito nenhum, eu falava com o meu professor e pedia para ele me explicar. Na terça-feira era o dia assim temido, vamos dizer, né? Porque eu estudava física, depois matemática e estudos da escola. Na quarta, eu gostava muito da quarta, e quarta assim era um dia muito engraçado porque, meu Deus, eu acho que ficou padrão esse dia. Eu acho que de todos aqui, na quarta-feira eu sempre fazia a mesma coisa, acordava na mesma hora, e era o dia que eu acordava mais cedo. Era um dia muito trabalhoso, mas eu gostava, porque assim, na quarta eu acordava muito cedo, bem cedo mesmo. E aí eu lavava meu cabelo pela manhã, porque eu estudava à tarde, aí era do quê? De 1h10 até 6 horas, o meu horário de estudos na escola. Então eu acordava bem cedo, eu costumava acordar o quê? 7 horas, eu acordava 6 horas? Acho que um pouco mais cedo, não lembro agora o horário. Lavava meu cabelo, aí dava o meu horário, tomava meu café e eu ia estudar. Eu começava com a redação. Então, gente, vocês imaginam, meu cabelo molhado e fazendo a redação. E às vezes o cabelo caía quando estava molhado. Mas era um desconforto que eu me permitia, porque o que eu pensava? No dia do Enem, meu cabelo não vai estar molhado, ele vai estar seco, ele vai estar preso. Então eu não vou ter que lidar com essa adversidade na hora da prova. Então eu fazia assim, mas eu estava me testando meu próprio limite. Depois disso, eu estudava matemática, eu fazia mais questões de matemática, vez ou outra que eu via algum assunto teórico para relembrar, para revisar. E eu também via os estudos da escola, o que precisava fazer, né? Inclusive, eu tinha um tempo certinho, um tempo exato de 1h10. Aí, quando acabava esse tempo, eu descansava, eu saía do meu quarto, tomava uma água, ia ao banheiro e reiniciava o cronômetro e voltava a estudar mais 1h10, 1h10. Inclusive, pela manhã, como vocês podem perceber, aqui eu só tenho 3 tarefas pelo dia, né? Isso aqui tá mais na parte da manhã. Mas pela manhã, eu utilizava só 3h30 para estudar. Então, eu via 3 coisas, eu fazia 3 tarefas, 3 atividades pela manhã, pelo menos nesse cronograma aqui, e dava o meu horário. Aí eu fazia eu me alongava, como eu havia falado para vocês, e depois eu me arrumava para ir para a escola, almoçava e ia para a escola. Quando eu chegava em casa, às vezes eu me estressava bastante, porque eu queria muito fechar nas 5 horas do dia, estudando 5 horas por dia, mas eu não conseguia. Às vezes eu fazia o quê? 4h30, 4h40. Eu conseguia fechar às vezes 5 horas. Tinha dia que quando eu chegava muito cedo, eu conseguia fechar às 5h30. Mas era um pouco difícil, eu confesso. Não era muito fácil. Agora, continuando. Na quinta-feira, eu tinha listas de exercícios com revisão e fazia os estudos da escola. Já na sexta, mais listas de exercícios com revisão e estudos da escola. Mas eu digo que entre a quinta e a sexta, ela se consagrou como meu dia oficial de realizar a revisão.
E eu tinha muito flashcard do meu primeiro surto de estudos para o Enem. Como assim, pessoal? No meu 8º ano, 9º ano, eu achei que se eu começasse... Realmente, eu tinha uma lógica muito boa. Se eu começasse a estudar logo pro Enem, no 8º e no 9º ano, ia dar muito certo. Então, o que eu priorizei nessa época? Eu vi muita coisa de história, de geografia, um pouquinho de matemática também. Então, eu tinha muitas anotações dessa época. Eu fiz muito flashcard. E eu guardei isso, eu não joguei fora. Então, quando eu comecei o meu estudo em 2024, eu resgatei todo esse material e me otimizou muito tempo, porque o tempo que eu poderia estar perdendo, né? Fazendo flashcard, uma anotação, eu não precisava mais, era só pegar ali, revisar e pronto. A maior quantidade de flashcards que eu fiz no ano de 2024 foi mais o que? Em física, biologia, química e matemática. O restante eu deixei assim, eu já tenho os de 2020 e de 2021, que era quando eu tinha o quê? Tava no 8º e no 9º ano, e me ajudou demais. Agora no sábado, ai gente, eu tô rindo porque eu coloquei aqui, curso de redação e dia livre. De fato, né? Até janeiro, antes das minhas aulas começarem, era o meu dia livre, porque eu tinha o curso de redação, que não começou em janeiro, começou em fevereiro, agora eu não me recordo a data, acho que foi 3 de fevereiro que começou, um sábado. Mas nessa época eu ainda estava com o meu dia livre, só que eu não conseguia ficar parada, então eu estudava alguma coisinha, lia algum livro, fazia isso. Já no domingo, como a quarta-feira, ela se tornou o dia sagrado para lavar o cabelo, para fazer redação, estudar matemática, o meu domingo ele se tornou sagrado para fazer simulado. Então, você poderia chegar na minha casa às 2 horas do domingo e ia me ver na minha escrivaninha com o quê? Castanha, que eu pedia para minha mãe trazer para mim, né, quando ela voltava do trabalho, e 2 canetas, uma prova e às vezes uma folha de redação, quando era dia de fazer redação. Uma folha de rascunho para o segundo dia. E todo domingo eu fazia isso, gente, meu Deus. Acho que foi o ano todinho, foi sempre. Nossa, eu fiz muito simulado mesmo. Mas eu acho que deu certo, mas gente, era muito simulado. E essa foi a primeira parte do meu cronograma de janeiro até abril. Bem, pessoal, antes de dar continuidade às fases do meu cronograma, eu devo fazer aqui uma ressalva. Eu fazia simulados todo mês, só que eram 2, basicamente. Um eu fazia em casa e era no domingo, pela parte da tarde. Eu escolhi esse horário, então eu cronometrava o meu tempo, pegava minha prova, ajeitava todo o meu cantinho e fazia a prova ali. Aí eu cronometrava certinho, falava com meus pais para eles evitarem barulho, essas coisas. E eu fazia tudo isso e quando dava o horário do término da prova, eu finalizava, mesmo que tivesse faltando algumas questões, eu finalizava para ver o que eu tinha conseguido fazer até aquele horário. Eu também fazia simulado na minha escola, só que esse era organizado pela coordenação. Então, quando a gente chegava lá, era basicamente só para fazer a prova. E eles controlavam o tempo, inclusive ficava o aviso de meia hora, e a professora ia apagando, e era muito legal. E isso ajudava a criar uma atmosfera de veracidade mesmo, bem simulando o dia da prova. Continuando, a segunda fase do meu cronograma foi esta aqui, e ela foi de abril e teoricamente até outubro, mas ao longo do vídeo vocês vão saber que não foi bem assim. Na segunda-feira, eu estudava Química, Biologia e tinha os estudos da escola. E eu gostaria de chamar a atenção para vocês, porque já nesse cronograma aqui, eu adicionei mais atividades. No outro tinha o quê? Só 3 atividades em cada dia. Agora tem o quê? 4 em alguns dias, por quê? Nesse lado aqui do cronograma, eu fazia tudo pela parte da manhã. Já nesse lado aqui, eu fazia pela parte da noite. E pela manhã, eu estudava o quê? 3 horas e meia. E cada tópicozinho desse, eu
utilizava 1 hora e 10 minutos para trabalhar com esse assunto, para estudar. E na parte da noite era algo assim um tanto complicado, porque eu não tinha um horário fixo, mas eu tinha um horário fixo para terminar de estudar. Então assim, de noite tinha dia que eu estudava o quê? 2 horas, 1 hora e meia, mas tinha dia que eu só conseguia estudar meia hora e ainda tinha dia que eu não conseguia estudar nada, porque o meu horário de estudos pela noite era até 8h30, porque esse horário era o horário que o Jornal Nacional começava. E eu tinha conversado com meus pais no início do ano e foi meio que um consenso de que eu iria assistir o jornal todo santo dia, o Jornal Nacional, e no domingo eu ia ver o Fantástico. Então foi meio que um acordo. Então toda vez que dava 8h30 eu parava tudo que eu estava fazendo e ia assistir. Então isso limitava um pouco o meu tempo de estudos. É tal que eu acho que da minha turma eu devo ter sido uma das pessoas que menos estudou, assim, se for pegar a quantidade de horas mesmo por dia, pro vestibular. Assim, tinha dia que eu estudava, acho que o meu máximo foi o quê? 5 horas ou 5 horas e meia. Mas a média ficava 4 horas, 4 horas e meia, 5 horas. Aí já na parte da noite, né, da segunda-feira, eu estudava linguagens e inglês. Uma coisa interessante é que... Deixa me ver... Ah, não, tá certinho aqui. Agora nós vamos para terça-feira. Dia de terça, eu estudava física, matemática, tinha os estudos da escola e fazia pela noite listas de exercícios e revisão. Eu gostava muito de criar o cronograma assim, porque eu queria seguir meio que uma lógica com a grade curricular da minha escola. Por exemplo, se eu estudava Química e Biologia na segunda, em casa, é porque pela tarde eu veria esses assuntos. Na terça, a mesma coisa, Física e Matemática, porque eu teria que fazer... eu teria aulas dessa matéria no dia. Na quarta-feira, era redação, matemática, estudos da escola e pela noite eu estudava história. E uma coisa interessante é que, faltando o quê? Uns 2 meses para o Enem, eu não lembro direito, mas foi já no finalzinho do ano. A nossa coordenadora, ela passou a exigir que nós fizéssemos, em um horário que nós tínhamos, uma redação toda quarta. Então, a gente pegava uma proposta de redação, ela dava essa proposta pra gente e a gente tinha o quê? De 50 a 45 minutos para entregar o texto pronto. Em um primeiro momento, eu achava bem cansativo, porque a aula era o quê? Pela tarde. Pela manhã, eu já tinha feito uma redação, então pela tarde eu ia fazer outra redação, então às vezes ficava bem cansativo. Mas isso me ajudou muito porque quando eu cheguei no Enem, assim, eu olhei o tema, pensei um pouco, fui fazendo o texto e já fui escrevendo. Isso me ajudou ainda mais a aprimorar o fato de que eu não faço redação com rascunho, eu faço sem rascunho. Só que às vezes eu borrava muito, então fazer muito sem rascunho permitiu que eu fizesse a minha redação e eu tivesse apenas uma rasura. E eu fiquei assim, muito feliz com isso. Já na quinta-feira, eu fazia listas de exercício com revisão, fazia estudos da escola e geografia. E pela noite, eu estudava filosofia e sociologia. Uma coisa interessante é que eu coloco estudos da escola, mas assim, poderia ser qualquer coisa, alguma coisa relacionada à escola. E eu gostava muito porque certos assuntos da escola, sem ser alguns tão decoreba, sendo bem sincera, eu já utilizava o estudo da minha escola para ajudar no meu vestibular. Ou seja, se tinha um assunto, esse assunto aqui é quente para o vestibular, eu já fazia todas as questões daquele assunto na escola, fechava aquele conteúdo na escola e em casa eu só me aprofundava. E isso era muito bom. Já na sexta-feira, eu fazia listas de exercício com revisão. A sexta-feira se consagrou como o dia da revisão. Também estudos da escola e correções simulados. Então, vocês podem ver aqui que eu não tenho nenhuma obrigatoriedade pela noite, né, na sexta-feira. Porque, às vezes, essas atividades que eu fazia pela manhã, elas continuavam na parte da noite. Principalmente a correção em simulados. Porque, gente... eu fazia tanto simulados de casa,
quanto os simulados da escola. Também fazia, ao longo da semana, algumas provas antigas, então, do Enem, prova antiga do SAS. Às vezes eu também pegava de outras bancas, como prova da FUVEST, Unesp, Unicamp também. Então, assim, eu fazia isso para ter a maior diversidade possível de questões no meu leque de conhecimento. No sábado, teoricamente, era para ser o meu dia livre. Mas ele não foi bem assim, né? Não se tornou meu dia livre porque aos sábados nós tínhamos aula das 7h30 até as 12 horas. E esse era o único dia que eu não sentava na frente, eu ficava no fundão mesmo. Mas eu ficava porque assim, às vezes eu ficava com uma prova antiga respondendo. E eu ficava com vergonha de ver o professor vendo eu fazer outra coisa, sabe? Mas eu não fazia isso em todas as aulas, só em algumas. E eu também não ficava assim, eu não tô mais prestando atenção na aula do professor. Nada disso. Eu também ficava com o livro do lado para mostrar que eu também estava tentando fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Era um pouco trabalhoso? Era, mas dava certo. Eu acho que deu certo. E pela tarde eu tinha um curso de redação do professor Cadu, então era o quê? Das 5 até as 6h30, e aí eu estava livre. Só que o que acontece? Então você ficava das 12 até as 5 livre. Mais ou menos. Porque às vezes eu e meus pais, a gente saía pra fazer alguma coisa na rua. Então tinha dia que eu voltava o quê? 12h30, 1h. Já chegou a ter dia que eu cheguei o quê? 2 horas em casa. Então eu chegava bastante cansada, eu dormia. E na hora que eu acordava, eu já tinha que ir pro curso. Aí quando eu voltava, às vezes a gente também saía à noite para visitar os meus avós, o restante da minha família. E quando eu chegava em casa, eu já chegava cansada. Aí eu não queria mais estudar. Então eu ficava um pouco assim, o dia de sábado. Já no domingo, era de lei. Eu lavava o meu cabelo pela manhã, se eu não estou enganada. Até isso eu tentava encaixar na minha rotina. E pela tarde eu fazia simulado, então no domingo já não tenho muita coisa para falar porque já está encaixado o dia de simulado. E foi essa rotina até julho. As minhas férias de julho, elas são um pouco assim interessantes. Na verdade eu nem tive férias mesmo. Eu tive 2 semanas que eu fui forçada a ficar em repouso porque eu tive que fazer um procedimento nos meus olhos. E eu não podia ser exposta à luz de celular, luz de computador, não podia ler nada, estudar. E porque eu não podia, foi um procedimento com laser. E aí o que eu pensei? Olha, eu não posso ver a luz do celular. Então eu pensei em estudar ouvindo. Eu peguei meus óculos de sol, deixei a luz do celular bem baixinha. E o que foi que eu fiz? Eu passei a pesquisar alguns assuntos de humanas e de linguagens que eu estava pendente, eu não estava dando tanta importância nos meus estudos de janeiro até julho. E eu fiquei ouvindo, né? E me ajudou demais. Eu até tentei fazer isso com ciência da natureza, mas eu percebi que nessa área eu sou muito áudio e visual também. Então, pra mim não deu certo, mas me ajudou demais. Quando passou esse meu período de descanso, eu voltei, né, com o meu cronograma e eu fiz esse planner de férias. Basicamente era isso. E aqui eu vou mostrar pra vocês, né, vai estar aparecendo aí na tela. Na segunda-feira, pela manhã, eu tinha que estudar Biologia, Química e Linguagens. Os meus estudos, eu acho que eu já até falei, sempre foram o quê? Os livros do SAS, pelo YouTube e fazendo prova antiga. Pela tarde eu estava livre. Na terça-feira, pela manhã, eu estudava Física e Matemática. E pela tarde, eu estudava Biologia e aqui tá intensivo. Como assim intensivo? Não era intensivo que eu assinei, que eu paguei algum cursinho para me aprofundar, mas eu procurava vídeos no YouTube que apresentavam um assunto de uma forma mais aprofundada. Para eu me aprofundar mais e fazer questões mais difíceis, isso me ajudou muito. Na quarta-feira, pela manhã, eu fazia minha redação,
estudava história e fazia a lista do universo narrado. Inclusive, eu tenho uma ressalva a fazer, não para o universo narrado e nem para lições de matemática, gente, pelo amor de Deus. Maravilhosos, maravilhosos. Mas, na verdade, foi um erro mais meu. Um erro meu, na verdade. Porque a plataforma, ela te entrega muita coisa, te entrega absurdamente muita coisa, muito bom. Só que eu não soube o que priorizar. Eu queria fazer tudo em matemática e certos assuntos que não tinham prioridade no Enem. Eu acabei estudando, eu devo ter perdido 1 mês ou 2 meses estudando coisas desnecessárias, porque eu coloquei na minha cabeça que, eu vou estudar tudo, porque aí qualquer coisa que cair, eu vou saber. Mas, gente, pra mim não deu certo isso. Pelo menos eu deveria ter prestado mais atenção nisso, porque eu já não estudava tanto durante o dia. Então, meio que era óbvio que eu não ia conseguir ver tudo, mas não sei porquê. Eu imaginei que eu ia conseguir estudar tudo. E isso foi até o quê? Agosto, setembro. Aí quando foi em setembro eu percebi isso e comecei a priorizar uma coisa aqui e ali, mas aquelas que eu precisava priorizar e acabei não priorizando, eu acabei não treinando tanto e na hora da prova, não fui tão bem. Mas isso é só uma ressalva, um erro meu e espero que vocês não cometam esse erro que eu cometi. Pela tarde, eu estudava Química, intensivo também. Inclusive, passei a acompanhar o canal maravilhoso de Química, esse aqui, certinho. Já na quinta-feira, eu estudava Geografia, Filosofia e Sociologia. E pela tarde, eu estudava Física, o intensivo. E eu também maratonava os vídeos do YouTube do Universo Narrado. Também o Física com Douglas aqui, gente. Tem uma playlist só com aplicação da física no cotidiano e, gente, é muito bom. Acho que são mais de 80 vídeos, mas é muito bom, muito bom, muito bom. Acompanhe. Eu acho que eu consegui fechar essa playlist antes da prova do Enem. Eu acho que eu consegui. Enfim, na sexta-feira eu fazia a revisão, a famosa revisão toda sexta-feira. Respondia provas antigas e corrigia os simulados. Pela tarde, eu também estudava matemática intensivo. E aqui eu passava mais tempo no lições de matemática. Eu via algumas videoaulas, mas eu priorizava mais a resolução de questões. No sábado, eu estudava linguagens humanas e inglês. Eu não lembro se aos sábados o curso de redação do professor Cadu continuou ano passado. Pior que eu não lembro. Já no domingo, pela manhã, eu corrigia simulados. E aqui deveria estar pela tarde, né? Que era o horário de eu fazer os simulados. E esse foi o meu plano de férias. Julho acabou e chegou agosto. E eu percebi que esse cronograma aqui já não seria o suficiente para me ajudar nos meus estudos. Então, eu refiz e entrei em uma terceira fase dos meus estudos, com este cronograma aqui. Eu vou apresentá-lo para vocês. Esse cronograma eu utilizei já em agosto, setembro e outubro, só que uma coisinha, e já vai entrar aqui no domingo, é que pela manhã eu deveria ler os livros do ESAG. E que livros são esses? Na verdade, eram 2 livros, mais uns livros de macetes, de resumos, que o ESAG fez para os seus alunos. E tinham várias dicas, tanto do primeiro dia quanto do segundo dia do Enem. Só que, gente, eu acho que eu só consegui fazer o quê? Dar uma olhada todo domingo por 2 semanas. Eu acabei depois abandonando essa parte porque eu não estava conseguindo priorizar outras coisas, como a própria correção de simulados. Eu não estava conseguindo encaixar essa leitura dos livros. Então, acabou que eu tive que tirar essa tarefa do meu dia, infelizmente. Na segunda-feira, pela manhã, eu estudava matemática e já de noite eu fazia estudos da escola e também estudava para o Enem. Na verdade, na segunda, na terça, na quarta e na quinta, pela noite, essa era a minha tarefa diária. Só na sexta que mudava um pouco. Na terça, eu estudava física pela manhã. Na quarta, eu estudava pela manhã redação e agora não tenho mais matemática, né? Agora eu estava estudando o quê? Química. E na quinta,
quinta, pela manhã eu tinha contraturno, e era contraturno ou de história ou de filosofia, dependia da demanda que o pessoal queria, se eles estavam precisando de um reforço em história ou de um reforço em filosofia. Também estudava biologia depois do contraturno. E na sexta-feira, pela manhã, eu via resolução de provas antigas, como eu falei, né, que eu fazia ao longo da semana e depois corrigia. Também fazia correção de simulados, é uma coisa diferente. A correção da prova antiga. A prova antiga eu fazia ao longo da semana, com toda a calma e paciência. Às vezes eu ficava o quê? 10 minutos batendo cabeça em uma questão, coisa que dificilmente eu faria em um simulado, que passou de 5 minutos, eu já pulava para a próxima e deixava para fazer por último. E também a revisão, claro. E pela noite, na sexta-feira, eu estudava humanas. Já no sábado, à noite, eu passei a estudar linguagens e eu tentava encaixar o pouco de tempo que eu tinha depois que eu voltava do curso e antes de começar o jornal, porque eu encontrei um canal maravilhoso de linguagens, que é o canal do professor Felipe Pereira, que tá aparecendo aqui. E é muito bom, gente, sério, porque assim, linguagens foi uma relação conturbada entre nós duas. Teve simulado que eu cheguei a fazer 40 acertos e teve simulado que eu fiz o quê? 33, 32 acertos, então não estava estabilizada na minha nota em linguagens, ela ficava variando muito. Já no domingo, pela manhã eu já falei para vocês que eu fiz por 2 semanas. Eu lia livros do ESAG e pela tarde eu fazia simulados e quando eu não estava tão cansada, eu já começava a corrigir esses simulados. Por fim, vamos entrar agora na organização dos meus simulados. Como eu já havia citado, né, eu fazia meio que 2 simulados oficiais, o simulado na minha casa e o simulado na escola, e as provas antigas ao longo da semana. Nos simulados de casa, eu fiz essa tabelinha aqui, e eu dividia por mês, ou seja, cada simulado que eu fazia na minha casa era mensal, e eu classificava os simulados, se era de alguma prova antiga do Enem, se era do SAS, do Bernoulli ou do Poliedro. Eu também colocava o meu número de acertos e se eu já havia feito a correção. Isso me ajudou muito para tanto ter o controle dos simulados que eu estava fazendo, do tipo de simulados que eu estava fazendo, porque a gente sabe que tem simulados que tem uma vertente mais conteudista, tem outros simulados que tem uma vertente mais contextualizada, pega mais, não sei, não foca tanto no conteúdo, mas tem mais uma interpretação que vai te ajudar a encontrar a resposta. E eu gostava muito, gostava muito, né, porque eu não faço mais. Eu gostava muito de fazer simulados do SAS. Mas uma coisa que eu senti, né, pelo menos no simulado de 2024, que foi justamente o ano que o simulado ia valer nota pra mim, né, porque no simulado de 2023, de 2022, eu senti que o SAS, eu posso estar com uma interpretação errada, eu não sei, mas pra mim passou essa impressão de que o SAS ele era mais geral, ele era mais contextualizado. Eu senti que no ano de 2024 o SAS passou a ficar um pouquinho mais conteudista, mas nada assim tão absurdo. Às vezes, uma questão ou outra, eles pediam uma coisa assim muito específica que eu ficava, eu não sei se o Enem iria cobrar isso, né? Mas eu tentava responder a questão ou respondia assim na hora e vida que seguia. Agora, gente, falando aqui, eu fazia essa correção certinho. Já os simulados da escola, o lado bom, como é uma plataforma, né, o do SAS, a gente fazia o nosso gabarito, mandava, finalizava a prova, entregava para a pessoa que estava ali monitorando a prova. E o que? Depois de 1 ou 2 semanas, o resultado saía. E saía tanto a nossa nota, o número de acertos, quanto a nossa probabilidade de TRI. E era muito legal, era muito interessante, porque a gente tinha meio que uma ideia. E uma coisa interessante que aconteceu é que no penúltimo simulado eu tirei uma nota muito, muito boa, então a minha TRI ela explodiu praticamente. E foi uma nota muito alta, assim, que eu fiquei impressionada. Mas no último simulado, eu não sei o que aconteceu. E é muito estranho isso, porque no penúltimo simulado,
eu tirei uma nota muito alta, ok. No último simulado, eu tirei uma nota, eu tive 2 acertos a mais do que aquela minha última nota. E eu aumentei ainda mais a minha quantidade de acertos no segundo dia. A minha média, comparada com a do penúltimo simulado, no último simulado, ela caiu o quê? 12 pontos. A TRI desvalorizou demais. E eu fiquei assim, meu Deus, eu tava esperando com essa faixa de acertos a minha nota, não sei, explodir a minha TRI e ela veio muito baixa. Então, assim, era muito interessante porque a gente estava sendo comparado, né, no caso das notas, tanto com os estudantes da minha escola, quanto com todos os estudantes que estavam fazendo aquela prova no Brasil e que utilizavam o sistema do SAS. Então era algo assim bem interessante e ver aí o que eu posso melhorar, o que eu posso deixar um pouquinho de lado, porque eu já estou muito bem nessa matéria. Bem, pessoal, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês sentiram que gostariam, né, que eu falasse sobre alguma matéria em específico, matemática ou redação, por favor, deixem nos comentários e deixem like, se inscrevam no canal, me sigam no Instagram, _eduarda.serra. Um beijo pra vocês e deixe seu like. Tchau!